Evandro, obrigado mais uma vez aqui com a sua participação no programa. Dia muito corrido, segunda-feira é sempre complicado. Como é que você está vendo o time aí? Vem de 2 goleadas aí no final de semana. Chega com status de favorito diante do Guarani? Boa noite, Arthur, Wilton, Sérgio. Não vejo como como nenhum favoritismo pra gente. Eu acho que é uma final de segundo turno e final de competição. A gente não pode taxar A ou B como favorito, principalmente porque o Guarani é a equipe que tecnicamente melhor atuou na competição. Não dito por mim, mas por todos que fazem o futebol. Então nós temos que ter muito cuidado, muito respeito ao adversário, mas vai ser um jogo muito bonito. Esperamos que o nosso time, o Ceará, saia vencedor. Vamos ver então os lances dessa vitória do Ceará, 4-0 em cima do Crato lá no Castelão ontem. Nós tivemos 18 mil pagantes. E eu vi, Evandro, que essa foi a sua principal reclamação. Olha, eu acho o seguinte, o primeiro tempo para mim foi uma droga. O time do Ceará fez esse gol através do Hélio. O Hélio que depois enroscou-se com uma bola, perdeu uma chance. E o Crato, através de Jair, chutou uma bola no gol. O time do Ceará entrou para comer a parada. Isso foi notório. O time do Crato impedido de jogar o futebol que ele sabe, que é o futebol de toque. Por quê? Porque os alas não saíam. Porque os atacantes ficavam isolados. Porque o meio-campo só tinha o trabalho de marcar o Ceará, de correr atrás do Ceará. Então o Crato ficou impossibilitado. Eu acho que aí o Ceará teria que se servir mais. No segundo tempo, o jogo foi terrível, até 18 minutos, quando o Ceará fez o segundo gol. E depois a fadiga do Crato contribuiu para o Ceará chegar a esse placar de 4, que poderia ter sido muito maior. Eu acho que a avaliação do time do Ceará, tanto contra o Quixadá como contra o Crato, ela fica um pouco prejudicada pela falta de resistência dos adversários. São placares animadores, não resta a menor dúvida. Mas aí tem a bravura do Crato, a fadiga, o cansaço do Crato, que é um time que tem que ser levado em conta exatamente por esse aspecto que nós já levamos em conta aqui. As intempéries que esse time enfrentou, os percalços superados. Mas, de qualquer maneira, foi com dignidade, promoveu o nome da cidade do Crato. Eu acho que os políticos cratenses devem estar convencidos, o seu prefeito Samuel Aripe, da importância do futebol. É preciso até que Barbalha se integre mais e faça com o Icasa ou o Guarani e com o Crato realmente uma região poderosa em matéria de futebol. Eu acho que rapidamente foi isso que aconteceu no jogo. Sérgio, o Wilton falou da questão do desempenho do Ceará, como a fragilidade dos adversários impede uma avaliação melhor. Se a gente for olhar para as estatísticas, o Ceará fez 27 gols em 12 jogos, com a média muito alta, mais de 2 gols por jogo, tomou só 4. Tem uma campanha disparada aí no segundo turno. No jogo contra o Guarani, na primeira fase, a gente não pode levar em consideração porque o Ceará poupou os jogadores, o jogo ficou empate em 1-1. Qual é a tua expectativa para esse jogo decisivo agora domingo? Bom, vai ser difícil, né? É decisão de turno. O Guarani, por pouco, não perde uma peça no Fortaleza, tinha um turno, tinha a vitória na mão e escapou pelos dedos. O Ceará sabe disso, é um time experiente, sabe que a parada é indigesta, conta com o handicap, vem ser Ricardo Baiano, que pesa, que para mim é o melhor volante do campeonato cearense, sem Clodoaldo, que ao lado do Júnior Cearense, na minha opinião, são os melhores jogadores do campeonato, pelo desempenho o ano todo, né? Fica sem um atacante Marco Túlio, que soma, às vezes o outro faz um golaço que fez. Quer dizer, vai ter esse handicap favorável ao Ceará. Agora não é nada fácil. E eu repito, se der esse desligamento, esse acha que está ganho o jogo, como foi durante todo o primeiro tempo, depois do gol do Edson, jogar essa bola para o Guarani, o Ceará vai ter que ter muito cuidado. Não esqueçamos uma coisa, esse time do Guarani, melhor campanha do campeonato, 47 pontos, não perdeu em casa, só perdeu 2 jogos fora. Não é à toa que esse time está disputando pela segunda vez um turno fora de casa. Evandro, eu queria saber o seguinte, nessa decisão tão difícil, a presença do público, a torcida do Ceará, é um ponto que o Ceará vai ter como reforço. Agora, se você repetir os números de domingo, não só o prejuízo vai ser em campo, como também financeiro para o Ceará. Como é que você está vendo isso na conversa com a torcida e também na conversa pensando já no televisionamento desses jogos decisivos e para o ano que vem? Porque só um detalhe, ontem, depois do jogo, o presidente em todas as emissoras
mandou ver crítica diante do televisamento para a capital. Tira público, tira. E ele estava indignado. Foi isso, presidente? Foi isso. A gente fica muito preocupado pela situação que ontem um jogo que eu não tenho a menor dúvida em dizer que se não tivesse sido televisionado, era público para bem acima daquilo que deu. Da mesma forma que será domingo. Domingo a gente fica muito preocupado, apesar de saber que a torcida do Ceará é uma torcida fiel, é uma torcida que comparece, mas nós não deixamos de ficarmos preocupados. Mas isso também nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Nós erramos, sim, quando aceitamos algumas cláusulas nesse contrato atual, certo? Que tenho certeza que se ainda estiver, quando eu digo ainda estiver, o meu mandato até final do ano, a gente nunca sabe o que vai acontecer daqui para lá, mas se ainda estiver à frente do clube, pode ter certeza que esse contrato que está findando, no próximo, nós vamos pensar 10 vezes antes de fazermos qualquer tipo de contrato com a televisão. Ontem eu fiz uma entrevista, participei de uma entrevista com o Danilo Queiroz, de uma entrevista muito importante com o Evandro Leitão a respeito, inclusive, desse assunto. Foi o assunto principal da entrevista. E hoje pela manhã eu pude sentir a repercussão daquela conversa que nós tivemos. Porque, diante de tudo que aconteceu, as pessoas que telefonam para o Wilton Bezerra, que conversam com o Wilton Bezerra, Wilton, ouvi muito bem a entrevista de ontem, as posições, como sempre, seguras do Evandro, mas só que essas decisões não são apenas do Ceará. E você sabe perfeitamente que o que tem acontecido nos últimos tempos é que, apesar de muita manifestação da boca para fora, no final de tudo continua do mesmo jeito, os contratos ficam inalterados, o futebol se prejudica, a televisão é necessária, os times precisam andar juntos com a televisão, o futebol, eu compreendo, agora não com esses critérios que estão aí, que são prejudiciais. Evandro, eu depois gostaria até de continuar essa preparação para essa pergunta. Essa posição sua é para valer, igual a tantas outras que você tem tomado com firmeza, não é aquilo que se possa imaginar, é papo de boca, depois vão se envolver todos numa conversa e tudo termina feito de maneira prejudicial e do mesmo jeito. Wilton, hoje nós tivemos uma reunião não para conversar sobre isso, mas para final desse segundo turno, nós com os dirigentes do Guarani, o Luizinho e o presidente da federação. E após nós discutirmos sobre o jogo de domingo, nós iniciamos uma conversa sobre essa questão da transmissão. E foi unânime em dizer que o momento, a situação que se encontra, que nós nos encontramos, é prejudicial. Todos nós somos favoráveis à parceria com a televisão. Nós somos favoráveis. Não com o formato atual. Com o formato atual, de forma nenhuma. Inclusive, nós já estamos atrás de um parceiro para o próximo ano. Nós já estamos atrás, nós ficamos já agora, ao término do Campeonato Cearense, agora em maio, já formatarmos um projeto e levarmos para alguns canais. Porque no contexto atual, é prejudicial. Por mais que me apresentem pesquisas, por mais que nos apresentem dados, eu não concordo, não entra na minha cabeça, não sou nenhum estatístico, não sou um homem de marketing, não sou ninguém de mídia, mas não entra na minha cabeça que você passar jogos para dentro daqui, onde vai haver o jogo, onde haverá o jogo, não tira público. Para mim não entra na minha cabeça. Tira público sim. Você pode estimular o público de ir para os estádios, de estimular parcerias comerciais com os clubes de futebol, exibindo aquelas marcas na televisão. Mas você transmitir jogos para cá, para Fortaleza, onde o jogo é aqui, tira sim público. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Então eu posso te garantir que a minha opinião, enquanto dirigente for, é de que nós seremos contrários à transmissão de jogos para a praça onde está havendo o jogo. Obviamente que tudo tem um contexto. Obviamente que eu sei, é difícil no futebol a gente afirmar determinadas coisas, porque quando você vai sentar numa mesa de negociação, onde você já senta enfraquecido, é difícil. Mas quando você senta fortalecido,
É completamente E diferente. lembrando que o Ceará nunca esteve tão